Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 17 de dezembro. Clima meio pesado, né? Claro que eu tô me referindo aqui a toda essa situação envolvendo permanência ou não de Arthur Jorge. Eu não sei você, mas toda essa situação, com o Arthur tendo dado declaração, né, de que espera uma valorização, que ele quer ficar onde se sente querido, de que vai ver como é que vai ficar o seu futuro, ao mesmo tempo o seu empresário que toda hora, né, vai a público, através de algum veículo da imprensa, dando declarações de que tem proposta disso, daquilo, que espera uma sinalização do Botafogo pela valorização do profissional. Essa situação toda me lembra muito o que aconteceu nesse ano, inclusive, de 2024, na época que o empresário do Júnior Santos toda hora falava alguma coisa para fazer uma pressão externa, para forçar o Botafogo a agir e renovar e aumentar o salário do Raio. Eu não sei se você lembra bem dessa história, mas na ocasião o salário do Júnior estava bem defasado em relação aos principais atletas do elenco. Ele estava tendo uma importância para a equipe muito grande na ocasião. Foi naquele período que ele arrebentou na Libertadores e tudo mais. E por conta dessa pressão externa até, o Textor ele não estava muito disposto a avançar para poder valorizar e renovar o contrato do Júnior, né, por conta dessa pressão externa. Mas no fim das contas acabaram convencendo o Textor, porque realmente o salário dele estava muito aquém daquilo que é o salário de um atleta que está entre os principais do Botafogo, e aí as coisas avançaram. Mas o modus operandi do empresário do Júnior, de ir na imprensa e falar um monte, de fazer essa pressão externa, lembra muito o que a gente está vendo agora. Ontem, por exemplo, o Botafogo soltou uma nota oficial, vale até trazer aqui, destacando alguns pontos, né? Os 4 pontos dessa nota. Foi uma nota bem curtinha. O primeiro ponto é que o técnico Arthur Jorge tem contrato com a gente até dezembro de 25. Estão só reforçando aqui aquilo que todo mundo já sabia. O segundo é que o Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso treinador e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Esse ponto aqui, especificamente nessa nota, ele é só para constar, né? Porque no mundo do futebol a gente sabe que não é assim que funciona. O próprio Botafogo de vez em quando faz sondagem a algum atleta sem necessariamente ter ido direto no time. Você faz uma sondagem para saber se existe um interesse, você tem aí a possibilidade de sair, tem vontade de ir para tal lugar, você quer vir para o Botafogo. Normal. No mundo do futebol, não vamos aqui fingir que existe santo, de que todo mundo faz o caminho de primeiro entrar em contato com o time, para depois falar com o treinador ou com o jogador. A gente sabe como é que funciona o mundo do futebol, né? Não tem santo, irmão. Se você tiver que falar primeiro com o atleta para saber se existe um interesse, tu vai fazer essa ponte inicial, vai falar com o empresário, vai fazer uma consulta super normal, é do jogo, faz parte. A realidade é essa. Então esse segundo ponto aqui do Botafogo é só para constar honestamente. O terceiro ponto é que o Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na atual temporada, o treinador também vai receber um generoso bônus previsto em contrato. Esse bônus, inclusive, existe um ponto discordante aí em relação a qual é o valor de fato. O Medeiros trouxe a informação de que seria de 13 milhões de reais. Já a Aline Nastari da TNT disse que seria de 17 milhões de reais. Então tem uma margem aí, mas de qualquer forma a gente pode cravar que existirá uma valorização do Arthur Jorge da sua comissão técnica. Né? Isso a gente pode cravar. O salário atual do treinador é de R$1 milhão por mês. Até saíram informações dizendo que o Arthur, quando ficou sabendo que ele recebia menos que o Castro, que o Bruno Lage, ele ficou meio chateado, meio incomodado com isso. Mas vamos combinar? Aí é uma questão de falha de negociação do próprio treinador e seu staff. Primeiro que o Castro chegou no momento de reconstrução inicial do Botafogo. O Botafogo não tinha nada. Então, nesse cenário, era normal e natural que o Botafogo tivesse que convencer o profissional, sair do Catar e vir ao Brasil, tinha que ser pela grana. Né? Você tinha que oferecer primeiro um projeto esportivo legal, beleza, mas você tinha que oferecer um faz-me rir considerável. Afinal de contas, você estava reconstruindo o Botafogo. Agora é uma outra realidade. O Bruno Lage receber mais do que o Arthur Jorge, completo sentido também.
Afinal de contas, o Bruno Lage já era campeão português pelo Benfica e já tinha passado pela Premier League. O Arthur Jorge, frente a Luiz Castro e Bruno Lage, ele chegou ao Botafogo como uma aposta. Ele tinha 2 temporadas, uma nem finalizou com o Braga, porque ele veio para o Botafogo. Tinha sido campeão da Taça da Liga, beleza, tinha perdido outro título da Copa de Portugal, mas chegou ao Botafogo como uma aposta. Então chegou ganhando menos do que os seus compatriotas, né? Verdade é essa. E aí, cara, com essas conquistas que o Botafogo teve, Libertadores e Brasileiro, já estava previsto em contrato essa bonificação, que vai fazer com que o seu salário aumente consideravelmente. Né? Então ele vai ser realmente o segundo treinador mais bem pago do futebol brasileiro. E faz sentido, porque tu ganhar Libertadores e Brasileiro na mesma temporada é uma baita conquista. É uma conquista histórica. Não só pensando a nível Botafogo, mas a nível futebol brasileiro de modo geral. Só o Flamengo em 2019, nesse século, conseguiu isso. Libertadores e Brasileiro. E lá na década de 60, 62, 63, o Santos de Pelé também foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, mas era outro formato completamente diferente. Não desmerecendo, tá? Porque não dá para você desmerecer essas conquistas, mas era outro formato, você não tinha tantos jogos assim. O Arthur, ele vai ser valorizado. E aí entra um ponto de uma informação que eu fiquei sabendo. Essa conversa que está para acontecer nesses próximos dias entre o Textor e o Arthur Jorge, a Aline Nastari trouxe essa informação que mesmo diante de tudo isso, de todo esse clima que ficou, né, parece que essa conversa de fato vai acontecer. Mas nessa conversa não vai entrar uma questão de vamos aumentar o seu salário base. Não é o que parece. O que eu fiquei sabendo é que a conversa não vai nesse sentido. Porque o Textor e o Botafogo, por consequência, entendem que o Arthur já é muito bem remunerado, ainda mais com a ativação dessa cláusula de bônus. E ainda tem um detalhe. O Diogo Dantas trouxe no Globo a informação de que o Arthur Jorge, caso repita o sucesso em 2025, ele vai receber um bônus de até 5 milhões de dólares. Na faixa aí de 30 milhões de reais, pouquinho mais agora, né, por conta da cotação do dólar. Ou seja, ele vai ser mais valorizado ainda caso ele repita o sucesso. Ou seja, o aumento daquilo que ele recebe está condicionado às conquistas. Ele conquistou em 2024, vai receber mais em 2025, permanecendo no Botafogo. Se repetir o feito em 2025, vai receber uma bonificação também gigantesca. Então o Diogo Dantas trouxe essa informação. Mas aí o salário base de R$1 milhão por mês, o Botafogo não está disposto a aumentar. Isso foi o que eu fiquei sabendo. Né? Então você tem o salário base mais o bônus, e aí você tem o parcelamento desse bônus e você aumenta aquilo que ele recebe mensalmente. O grande X da questão é que o Arthur está querendo aumentar o salário base dele. Beleza, fui campeão, ganhei o bônus, mas meu salário base continua igual. Eu quero uma valorização do meu salário base. É isso que o empresário, e claro, por consequência o próprio Arthur, estão pleiteando. Mas não me parece, pelo que eu fiquei sabendo, que o Textor vai caminhar nessa direção. Vitor, então qual vai ser o motivo da conversa? O motivo da conversa vai ser esportivo. Vai ser sentar com o Arthur Jorge e falar sobre a montagem do time, do elenco para 2025. Para sinalizar que o Botafogo, sim, pode perder alguns jogadores que são importantes hoje, que foram muito importantes nessa nossa caminhada, mas outros atletas chegarão para poder manter um nível muito forte no time principal e também com um elenco muito qualificado e com a devida profundidade, né? Com alternativas, com opções e tudo mais. Então, o que eu fiquei sabendo é exatamente isso. O Textor considera que o Arthur já está sendo muito bem remunerado por conta daquilo que já estava estabelecido em contrato. Até por isso, o Textor não teve essa pressa para chegar e vamos conversar logo. O Textor vai esticando a corda, porque é uma coisa que ele faz. Isso é dele. Todo mundo que acompanha o Botafogo sabe que ele faz isso. Desde 2022 é assim. O Textor trabalha no tempo diferente daquilo que
todo mundo quer ver acontecer. Vocês sabem disso. Janela de transferência. Torcida tá desesperada, tem que contratar, não sei o quê, e o Textor tá lá. Vai na batida dele. Tem que contratar até a última hora da janela de transferência. Então é assim que vai ser. Vocês sabem disso, não estou inventando nada. É só a gente pegar o histórico de como o Textor se comporta nessa questão de decidir algumas coisas. Ele realmente estica a corda e, meu irmão, se sente confortável fazendo isso. É dele. O Textor, na hora de negociar, ele estica a corda mesmo. E ele se sente numa boa. Então não é novidade o fato dele estar fazendo isso agora. De, meu irmão, nós temos um contrato com o Arthur. Esse contrato vai até dezembro de 25. Ele está recebendo uma bonificação extraordinária pelas conquistas, merecido, né? Porque foi vencedor. E eu estou tranquilo. Na cabeça do Textor, as coisas estão funcionando assim. Eu não sei qual vai ser o teor da conversa, no sentido de se o Arthur vai ficar de boa, né, em relação a, seu salário base a gente não está pensando em aumentar, não. Eu te garanto um time forte. Se você quiser um desafio esportivo para 2025, no Botafogo você vai ter a condição de novamente repetir o sucesso que você obteve agora. Porque essa, não dá para a gente descartar, é uma preocupação do Arthur. Tanto é que na entrevista que ele concedeu ao jornal A Bola, quando ele fala sobre parte esportiva, ele fala relacionado ao Botafogo. Ele fala, nós temos que ver qual vai ser o projeto esportivo. O projeto esportivo é o mais importante. Ele dá essa declaração ao jornal A Bola. Claro que o empresário vai tentar extrair o máximo valor. O trabalho dele é esse, afinal de contas, né? O trabalho do empresário do Arthur não é ficar de braço cruzado dizendo, Arthur, mas você já tem o bônus do seu contrato, né? Tipo assim, tu já vai receber uma valorização. O trabalho do empresário não é esse. O trabalho do empresário, fazendo um paralelo com o que o empresário do Júnior fez, o trabalho do empresário é tentar extrair o máximo que o time pode dar. Esse é o trabalho do empresário. Então não surpreende o empresário do Arthur Jorge estar seguindo nessa direção. Não surpreende em absoluto. É bom deixar isso claro. Porque é a função dele. Não é o Arthur que vai ficar falando sobre isso com o Textor. É o empresário que vai tratar de mexer os seus pauzinhos lá para conseguir que o salário base do Arthur Jorge e da sua comissão técnica, por consequência, aumentem. Então, esse é um ponto importante. Vale destacar ainda uma declaração aqui do próprio empresário que falou com o André Hernan e o Bruno Andrade do UOL. E foi interessante porque, como a nota do Botafogo foi publicada antes, ficou parecendo que essas declarações foram dadas depois da nota ser publicada. Só que não. É importante deixar isso claro, tá? O horário que as matérias foram publicadas, né, a nota do Botafogo no Fogão Net, e depois a matéria do UOL, do André Hernan e do Bruno Andrade, faz parecer que sim. Mas na verdade não, porque o André Hernan, no Twitter, ele já tinha colocado uma prévia, digamos assim, já mais informações sobre Arthur Jorge. Aí passou quase uma hora para ele chegar e pum, a matéria foi publicada. Então não teve uma coisa de ele respondeu a nota do Botafogo. Na verdade, não. Isso é um ponto importante, porque a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. Mas o agente do Arthur Jorge, ele disse o seguinte, abre aspas. Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Arthur havia recebido mais 3 ofertas. Uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético. Assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas. Houve sim uma reunião depois da Libertadores comigo, Alessandro Brito e Pedro Martins, onde expliquei em detalhes que os 3 clubes interessados estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria então repassada ao Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual foi o feedback? Até o momento, nenhum. Isso não é uma crítica, é somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada. Estou apenas a informar a verdade. Até agora não temos acordo com ninguém. O Arthur é técnico do Botafogo. O Arthur começou agora o período de férias. No momento, só quer aproveitar a família.
Somente mais para frente irei encontrá-lo para conversar sobre o futuro. Aqui são declarações importantes do empresário do Arthur. Quando o Botafogo coloca na nota oficial que ele não foi procurado por nenhum clube, o Botafogo ele não está dizendo que ele não estava ciente de que existiam clubes interessados. O próprio Textor deu declaração dizendo que sabia que o Arthur estava sendo procurado, que ele estava recebendo propostas. Então o Botafogo, obviamente, ele sabia desses interesses. Ele sabia que existiam times ali, né, já procurando saber mais sobre a situação do treinador. Então o Botafogo ele sabia, só que não teve um clube que chegou no Botafogo e falou, tô disposto a pagar a multa, quero tirar o Arthur Jorge do Botafogo. Ok, isso pode não ter acontecido. Mas repito, não existe essa obrigatoriedade. É de bom tom que você possa chegar no clube e falar, tô interessado na contratação do Arthur, queria saber mais sobre a questão da multa. Mas assim, no futebol, repito, não tem santo. A gente sabe que o correto é esse. O correto é você chegar no clube e falar, vou falar com o seu atleta. Vou procurar saber se ele quer jogar no meu time. Mas os times não fazem isso. Os times chegam no empresário, perguntam, tem interesse? A gente está observando, gostou do jogador, tem interesse em vir para o Botafogo e escutar uma oferta? Temos interesse. E aí você começa a avançar com os trâmites. A gente sabe que é assim que funciona. Então, nessa história de não foi comunicado, nenhum clube fez, não sei o quê, nessa história não tem santo. Agora, segundo o Cajuda, empresário do Arthur, tudo foi passado para o Botafogo e o próprio texto no dia 5 de dezembro, quando ele fala sobre o Arthur Jorge está fazendo um grande trabalho, é um muito bom treinador, ele está recebendo propostas, a gente sabe disso. O próprio texto falou. Então é bom deixar também essa questão muito clara. Sobre elenco forte, já saíram duas informações muito interessantes. Primeiro, a respeito do Bitelo, né, de que o Botafogo está avançando. O próprio Alessandro Brito já tinha comentado que o Botafogo tem sim interesse no atleta e que a situação com o Bitelo está avançando. O Wellington Arruda trouxe essa informação, o Matheus Medeiros também. E, claro, o Botafogo tem que se entender com o clube russo, com o Dinamo Moscou. Mas parece que o Bitelo realmente será jogador do Botafogo. O que é uma ótima notícia no meu ponto de vista. O outro jogador que o Botafogo está demonstrando interesse, segundo jornalistas da ESPN, deixa eu trazer aqui o nome, né? O João Van Boysen e o Julian Capera, trouxeram a informação de que o Botafogo está interessado no Cucho Hernandes, atacante de 25 anos que atua no Columbus Crew. Jogador que teve uma temporada super destacada na MLS, marcou 25 gols e deu 14 assistências em 40 jogos. Impressionante, né? 39 participações em gols em 40 jogos. Colombiano, 25 anos de idade, já apareceu no noticiário do Flamengo anteriormente, mas a coisa não avançou. E o Columbus Crew, em julho de 2022, pagou o Watford 9,5 milhões de euros. Só que aí tem um detalhe. O contrato do atleta vai até o fim de 2025. Ou seja, boa possibilidade da gente conseguir a contratação do jogador sem precisar fazer aí um investimento estratosférico, porque o Columbus Crew vai passar a correr o risco de perder o atleta sem custos. Fato é, Arthur Jorge terá a valorização através do contrato, mas o salário base não deve aumentar, pelo menos não a priori, essa é a intenção. E a conversa é para sinalizar de que teremos um time forte, teremos um elenco muito competente e capaz. Se o Arthur entender que o desafio Brasil continua sendo atrativo, as coisas podem se acertar. Caso contrário, o Botafogo vai procurar um outro treinador e o Arthur vai seguir a vida dele. A gente vai ficar grato pelas conquistas, mas futebol tem disso. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, Fogão. Deixe seu comentário aqui embaixo e volte na hora do almoço, porque, claro, estarei aqui novamente para a gente poder falar de Botafogo, falar as últimas atualizações do mercado, envolvendo tanto o treinador, se for o caso, quanto os jogadores. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui. Valeu!